Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Opinião Minas desta quinta-feira, dia 27 de novembro. Propor, discutir e aprovar leis municipais. Fiscalizar a atuação do Poder Executivo, além de representar os cidadãos, votando projetos de lei que afetam a vida na cidade. Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das leis. No exercício do segundo mandato parlamentar, no programa de hoje, recebemos o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. E juntos vamos avaliar e discutir propostas e projetos de lei que têm norteado o trabalho desse representante dos belo-horizontinos na Câmara Municipal, aqui de Belo Horizonte. É o programa Opinião Minas, que já começou. É sempre bom ter você de casa conosco. Obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre. Além do vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que cumpre o segundo mandato, participa desta edição do programa o nosso colunista, advogado e especialista em gestão pública, doutor Rafael Braga. Sejam bem-vindos, doutor Rafael e vereador Braulio Lara. Bem-vindos. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou aqui realmente para a gente contribuir, né? Sem dúvida. Esse programa excelente que vocês estão fazendo. Maravilha, então. Vereador, Doutor Rafael, bem-vindo ao programa. Obrigado, Jackson. Fico agradecido. Sempre é bom participar, levar esse conhecimento para a população mineira de vários pontos que a gente aborda aqui. E a gente vai falar de muita coisa legal aqui, muita coisa polêmica, mas que é de interesse dos cidadãos de Belo Horizonte e também dos cidadãos de todo o estado de Minas Gerais. Vereador, no primeiro mandato, o senhor teve aí 5 mil, quase 6 mil votos, depois um segundo mandato, uma votação expressiva também. E o senhor traz no bojo do seu trabalho, né, das suas propostas, discussões de temas que são considerados complexos para a cidade de Belo Horizonte. A gente está falando aqui da população de rua, da intensificação da defesa da Lagoa da Pampulha, a gente fala da cobrança de ações de retirada dos fios e cabos partidos dos passeios de Belo Horizonte e a proposição de melhoria do transporte público de Belo Horizonte, além de uma proposta que vem também sendo bastante discutida na cidade, que diz respeito à questão das pessoas que vivem em situação de rua aqui na capital. Seja bem-vindo ao programa. Então, são assuntos desafiadores, né? Problemas complexos, mas eu acredito que a gente tem que enfrentar problemas de frente. Não existe solução mágica, mas sei que são situações que já se arrastam há muito tempo e nós precisamos realmente de criar medidas para resolver problemas. Então, realmente são pautas que eu já venho desenvolvendo ao longo do primeiro mandato. Agora, com esse segundo mandato, eu pretendo não só continuar, mas muito animado também com os possíveis resultados que a atual gestão da Prefeitura promete entregar. Então, quem sabe a gente realmente vai ter uma virada de página e um bom capítulo sendo escrito em torno de soluções para a nossa cidade. Doutor Rafael, o papel de um vereador no município é fundamental. Encarar de frente os problemas enfrentados por aquele município em questão é fundamental que isso aconteça. O vereador precisa estar de frente para essas questões, encará-las e buscar essas soluções. Esse é o papel de um autêntico vereador. Fiscalizar, Jax, a execução do Poder Executivo. O Poder Executivo ele foi eleito para aquilo, para que ele consiga resolver os problemas da cidade e trazer novas soluções para a população. E cabe ao vereador, além de legislar e trazer as leis de o que o Executivo vai fazer, também fiscalizar tudo que o Executivo está executando. E dentre eles, um dos pontos principais que nós vemos na nossa capital aqui é de fato essa situação das pessoas que hoje estão nas ruas, das pessoas que talvez não têm locais para ficar ou não querem ficar em locais que existem também, isso existe muito, e acabam que ocupam os locais que deveriam ser de transuítes ali, pessoas que vão passando, que não conseguem, porque vai aglomerando pessoas ali nas esquinas, em frente a bares, em frente a restaurantes, em frente a comércios, e acaba tendo aquele empecilho dos próprios comerciantes que querem abrir as suas portas, mas está com o local ocupado, um local sujo. Isso é muito comum, infelizmente, aqui na capital, principalmente no hipercentro, né? E por falar em ocupação, eu já vou de cara para um primeiro projeto que o senhor está apresentando aqui em relação a essa questão de ocupação. O projeto de lei de 73/2025 prevê a remoção dos fios e cabos partidos de BH sob pena de multa para as empresas que descumprirem tal medida. Fala um pouquinho desse projeto. Então, essa é uma luta que, antes de vir a ser vereador, eu fui líder comunitário, presidente de associação de bairros. E eu te falo que tem alguns fios e cabos partidos que até hoje eu não consegui resolver. É um ping-pong mortal do cidadão tentando resolver, ligando para
para a prefeitura, ligando para a CEMIG, eles mandam ligar para todo mundo, mas ninguém resolve o problema. O que a gente de fato hoje busca? Que a prefeitura seja o ponto focal para que o cidadão entre em contato e registre uma ocorrência de fios e cabos partidos. Esses fios estão enrolados nos postes, às vezes presos nas placas de trânsito, nas árvores, e que podem inclusive trazer um acidente para um pedestre que está transitando, um motoboy que está andando e de repente pode até ser degolado por um fio desses. Recentemente teve um acidente no próprio bairro Buritis, e eu acho que essa semana também teve um desses lá em Contagem. O caminhão veio e puxou um fio que estava baixo, arrebentado, e veio trazendo o poste junto, deixou a cidade, o bairro sem energia. Vários problemas acontecem por falta de zelo dessa fiação que está, infelizmente, espalhada, rompida por tudo quanto é canto. O que é o projeto de lei? O cidadão entrar em contato com a prefeitura, notificar o registro desses cabos. A prefeitura tem que chamar todas as empresas de telecom que prestam serviço no município, fazer com que elas, por meio de um mutirão supervisionado pela CEMIG, que tem responsabilidade de locação dos postes, e em conjunto a gente vinha saneando também um problema que foi se acumulando ao longo do tempo. Antigamente a telefonia se dava de uma forma, por fios metálicos e aqueles fios grossos. Hoje é tudo fibra ótica. Só que é o seguinte, foram lançando novos cabos e deixaram os velhos para lá. E isso vai rompendo, a cidade está toda, por tudo quanto é canto, cheia desses problemas. O que acontece? Se a prefeitura chamar a empresa e ela não fizer o saneamento de acordo com o que está previsto no Código de Posturas, é multa. Então, esse é o projeto, ele já está aprovado. Foi aprovado em primeiro e segundo turno, a gente está aguardando a sanção do prefeito e aí começa uma jornada de botar a mão na massa para resolver. E eu fico feliz de ver que outros municípios, não só no nosso estado, mas pelo Brasil inteiro, tomando atitudes nesse sentido. Para quê? Para sanar uma coisa que salta aos olhos de qualquer morador. E o que não dá, doutor Rafael, é a população ficar caminhando por um lugar que é dela, que é o passeio, Aliás, a gente vai falar sobre essa questão do passeio, e ficar lidando com essa fiação, com essa insegurança, crianças, cachorros, animais, enfim, as pessoas que transitam pelo passeio. Não dá para lidar com isso. Esse é um dilema que afeta os municípios e que os gestores são os responsáveis, a sociedade tem uma responsabilidade denunciando e que as empresas que fazem esse trabalho precisam também ter esse compromisso de começar bem e terminar bem o trabalho. O que a gente vê muito hoje são empresas clandestinas também, que lançam mão ali daquela fiação, daqueles postes, passam para tudo que é forma ali. Você vê algumas comunidades, ou próximo a algumas comunidades, como que aquele se avoluma muito. Então você vê um poste que antes tinha 10, 15 fios, hoje com 50, 100 fios passando. Em alguns casos o próprio poste não aguenta, começa a tombar de tanto peso, que aquele é um peso muito grande. Então eu acho que é super válido essa lei, esse movimento junto ao executivo, e cabe agora, de fato, que a lei seja cumprida. Que o que a gente vê também no nosso Brasilzão é isso, a diversificação de legislações, só que na hora de executar mesmo não se faz. E aí a gente conta com o vereador nas duas pontas, em propor e conseguir levar a lei ao executivo e depois em fiscalizar o cumprimento dessa legislação. E esse é o ponto-chave, porque a gente não pode pensar na... Eu brinco o seguinte, se não tivesse esse tanto de fio arrebentado por aí, não precisava de lei mesmo, não. Porque a norma técnica, teoricamente, já está falando sobre isso. Por isso que a proposição é trazer para o Código de Posturas municipais uma questão urbanística que já deveria estar sendo respeitada. Só que não tem funcionado, então por isso essa importância de ter essa ferramenta jurídica para que o Poder Executivo possa cobrar e multar aqueles que não estão atendendo o que deveria teoricamente ser o básico. Mas tem um aspecto, doutor, que eu acho que é o principal ponto. As empresas que ganhavam para lançar um novo cabo e atender um cliente nunca foram pagas para retirar cabos. E aí foram só colocando novos. Então o cara liga para um operador e fala, estou com problema de sinal. Na hora que vê, eles lançam mais um cabo e abandonam o velho por lá. E aí vai gerando uma série de situações. É óbvio que tem assuntos, por exemplo, de roubo de cabos, que também às vezes acabam gerando esse tipo de situação. Mas o fato é, chegamos no caos. Tem que se fazer alguma coisa e por isso é tão importante essa lei. E é legal a gente falar disso ao longo desse programa. Para você que está acompanhando aqui o Opinião Minas, a gente está recebendo hoje o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e a gente está discutindo os projetos de lei que estão sendo apresentados por ele na Câmara Municipal e mostrando para você o trabalho que é feito por um parlamentar, um representante do Legislativo Municipal aqui na cidade de Belo Horizonte. Mas as iniciativas aqui, elas podem e devem ser inspiradoras
para vereadores de outros municípios, porque essa é uma situação comum e a gente sempre fala disso aqui. Não tem problema nenhum aprender com um bom exemplo. E diversos, inclusive, me ligam, me pedindo a minuta da lei e me pedindo orientações de como fazer nos municípios. Eu sempre mando, porque na hora que a gente vai expondo os problemas, é lógico que Belo Horizonte sempre vai ser um epicentro, né? Pelo tamanho da cidade, mais de 2.300.000 habitantes. A gente sabe que tudo aqui é muito, mas os problemas são muito parecidos que acontecem em diversas outras cidades. E olha só, seguindo por esse mesmo passeio, vereador, a proposta do senhor também avança e propõe a desobstrução de passeios e vias públicas em Belo Horizonte. Que tipo de desobstrução a gente está falando aqui? Hoje nós já temos o Código de Posturas, que teoricamente nada poderia estar no passeio se não tivesse uma autorização prévia do Poder Executivo. Mas o que nós estamos vendo é que o caso dos moradores de rua, as barracas que são colocadas por tudo quanto é lado. A gente tem imagens aí, olha só. De lixo mal condicionado, você tem diversos tipos de situação que fazem com que o pedestre que deveria andar pela calçada vá para a rua, né? E o que a gente quer é simplesmente que toda essa movimentação de se fazer valer o Código de Posturas obrigue a prefeitura a chegar lá realmente e fazer um redirecionamento adequado. No caso do problema social que existe dos moradores de rua, nós temos as estruturas dos centros POPs, os abrigos, os albergues. Então, a gente tem que colocar um valor que é muito importante na nossa sociedade, que é o quê? A lei tem que valer para todos. E o que está acontecendo hoje é que pessoas que têm vulnerabilidade social e que precisam de trabalhar políticas dentro da assistência passam a ter uma carta branca para descumprir tudo na cidade. Então a gente tem que saber que existem sim os direitos, mas a gente precisa de falar sobre as obrigações de se viver coletivamente na cidade. O que está havendo hoje é uma apropriação totalmente incorreta dos espaços públicos, principalmente dos passeios, das praças, e algo tem que ser feito. E não podemos ficar também nessa inércia do que já não pode mexer com o morador de rua. Uai, meu amigo, ele tem que cumprir a lei, assim como eu também tenho que cumprir. E a lei tem que valer para todo mundo. Então, o que a gente está propondo é que o Código de Posturas, de fato, seja respeitado e que todos os passeios, as vias, sejam, de fato, desobstruídos. Agora, quem vai definir como fazer e para onde vai levar isso tudo é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Mas uma coisa eu posso afirmar, Belo Horizonte tem estrutura, sim, para que esses encaminhamentos sejam feitos da forma correta. Outro dia eu andava pela Avenida do Contorno aqui, doutor Rafael, e passava pela rua, uma construção estava sendo feita e aí eu tive que passar pela rua porque o passeio estava ocupado. E aí nessa ocupação eu percebi assim, não havia uma sinalização na Avenida do Contorno, que é uma avenida movimentada. E uma senhora idosa passando e eu tive cuidado de atravessá-la, ajudá-la a atravessar. Eu vi que ela estava com dificuldade e tudo. Há muito tempo, doutor Rafael, que a gente fala que lugar de pedestre no passeio, mas há muito tempo que essa não é uma realidade. Lugar de pedestre não tem sido passeio, às vezes, muitas vezes tem sido a rua. Sabe o que eu vejo, vereador? Dessa pontuação, e eu acho que ela tem que ser levada a sério muito. A gente enfrenta muito, Jacques, um sentido de que às vezes a prefeitura leva a pessoa para um local e essa pessoa não quer ficar naquele local. E um grande desafio do gestor hoje, da secretaria, é conseguir de fato guardar, vamos colocar num bom sentido da palavra, essa pessoa. Dá para ela a estrutura. Existem várias estruturas em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, que conseguiriam atender essas pessoas. E o que eu vejo muitas das vezes é que essas pessoas não querem ficar nessas estruturas. E como o executivo ali, o gestor, não consegue obrigar essas pessoas a ficarem ali, elas não têm onde ir, ou têm e não querem ir, não querem ficar na estrutura do município, querem ficar na rua. Qual que é a solução desse cenário? É que o gestor, é o trabalho do gestor tentar apurar em parceria com o vereador, o prefeito, o secretário. Qual a solução que a gente dá? Porque muitas dessas pessoas que a gente vê hoje aí na imagem, hoje na rua, elas foram atendidas pela secretaria, elas tiveram ali a assistência social conversando com elas, o psicólogo conversando, deram para ela um encaminhamento, uma solução. Muitas delas, se for pegar para conversar e analisar, elas têm casa, têm família, mas não querem ficar nas ruas. Quando a gente pega nessa perspectiva do cidadão, que deveria ser tratado igualmente perante a lei para todo mundo, É isso. ele tem uma alternativa custeada pelo poder público, pela assistência social. Por que ele pode ter a decisão de não optar por isso e descumprir uma lei que tem que valer para todo mundo, que é a ocupação do trânsito, dos passeios e das vias para ir e vir, que é o propósito.
Então todo mundo tem o direito de ir e vir. Pensa, por exemplo, aqui próximo da região onde está a Rede Minas, né, tem o Instituto São Rafael, tem um tráfego muito grande de pessoas com deficiência visual. Sim. Aí vem um infeliz lá que bota uma barraca no meio do caminho, onde de fato tem o piso tátil para o cego poder se nortear. Ele tem esse direito? O direito dele é maior do que o direito de um cego trafegando? O direito dele é maior do que um cadeirante tentando passar pelo passeio? O direito dele é maior do que o de todo mundo? Isso é que está errado. E essa é a discussão que eu estou trazendo. Que é uma discussão importantíssima. Exatamente. E um ponto que você traz a discussão que é interessante, que muitas das coisas que a gente discute em BH, no Brasil, elas são, de fato, na letra da lei ali, fria, fácil de resolver. Exatamente. O problema é que quando você pega o dia a dia, eu concordo, tá? Essas pessoas que hoje ocupam ali aqueles espaços, elas em tese não deveriam ocupar aquele espaço porque você conflita direitos. A pessoa tem o direito de caminhar ali, ela tem o direito pela legislação de acessibilidade ter o tátil ali para poder caminhar, e a outra tem o direito de permanecer no local público, mas não ocupar o local público, que a lei proíbe a questão da ocupação. Mas como que a gente resolve isso de prática? Na prática, a pessoa não quer ir para lugar nenhum. É aí que eu acho que, não um vereador, mas o gestor público eleito ali, prefeito, por exemplo, que colocou o secretário, tem que ter uma solução. E eu não falo que eu concordo que a pessoa tem que ficar naquela esquina ou naquela rua, mas eu falo que a gente tem que começar a pensar e trabalhar como que vai solucionar isso de verdade. Porque a lei ela vai dar o direcionamento, mas a solução prática daquele é uma grande incógnita para os grandes centros. Mas temos dentro dessa discussão, realmente, na hora de falar assim, vamos implementar na prática, né? E sai trombando em diversas interpretações normativas. Como vereador, como legislador, eu tenho que ter o cuidado de falar de forma muito clara o que é, mas o como fazer tem que ficar na mão do executivo. Então muitas vezes as pessoas fazem, vereador, você tem que falar como. Falei, peraí, eu tomo muito cuidado, porque o mínimo que me fizeram foi me chamar de higienista, que é o adjetivo mais bonitinho. Porque daí pra cima é só caos. As pessoas começam a tentar invalidar questões que saltam aos olhos. As pessoas estão super incomodadas. Comerciantes que fecham suas lojas porque tem um morador de rua na porta do seu estabelecimento comercial. Pessoas que reclamam que vão sair de suas casas e se sentem inseguras porque na porta da garagem tem um morador de rua. Uma pessoa que é cadeirante fala, olha, eu não consigo mais transitar por essa rota porque tem uma barraca de um morador de rua. E aí a gente não pode confundir as situações. Todos têm o direito de ir e vir, isso aí está mais do que claro. Mas eu posso estabelecer, então, qualquer tipo de estrutura que é permanente num local que é público. E a gente pode, inclusive, só para finalizar, veja um exemplo de quando teve aquelas migrações do pessoal da Venezuela e eles decidiram, porque quiseram, se estabelecer na Praça da Liberdade. Nosso cartão postal, um local que tem que estar sempre muito bem cuidado, e foram para lá. Falta de alternativa? Não. Belo Horizonte foi lá e mostrou, olha, temos como recebê-los numa estrutura de assistência social para acolhimento do imigrante, e o cara acha que tem o direito, então, de pegar e falar, não quero, não vou ficar aqui. Eu entendo que nós precisamos de, sim, respeitar os nossos espaços públicos e a lei tem que valer para todos. Então, desobstruir nossas vias e nossas calçadas é fundamental para retomar uma organização da cidade. A discussão está boa, a gente vai para um rápido intervalo. Hoje a gente está conversando então com o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e a gente está trocando ideia aqui, mostrando um pouco das propostas que ele tem apresentado na Câmara Municipal, neste que é o segundo mandato parlamentar dele. Rápido intervalo e a gente volta, porque tem muito mais para ser discutido. Até já. Já estamos de volta com o programa Opinião Minas, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, de 1 a 1h30 da tarde, com reapresentação às 8h30 da noite. Hoje a gente está recebendo o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo, e a gente está discutindo então as propostas, os projetos, as ideias que o parlamentar, que é um representante, um dos 41 representantes do nosso município aqui de Belo Horizonte, ele apresenta como proposta
para os cidadãos de toda Belo Horizonte e, com toda certeza, servem de inspiração também para todos os munícipes de outros municípios, para os vereadores dessas cidades. Só para a gente registrar um fato aqui, a gente estava falando da questão dos moradores de rua, né? Das pessoas em situação de rua e não morador de rua, porque ninguém mora na rua, né? Elas vivem em situação de rua. De acordo com um relatório divulgado em março pelo programa Polos de Cidadania da UFMG, o Brasil tem atualmente 335.151 pessoas vivendo em situação de rua, segundo dados do Cadastro Único, o CAD Único, né, do Ministério do Desenvolvimento Social. O estudo mostra que a região sudeste concentra 63% dessa população de rua, com 208.791 pessoas vivendo nas ruas. E entre as capitais, o que chama atenção, que é um tema que de fato precisa ser debatido, Belo Horizonte aparece como uma das maiores concentrações. Hoje, segundo esse levantamento, são quase 14.500 pessoas vivendo em situação de rua. Ou seja, o problema existe, ele precisa ser tratado, precisa ser conversado e resolvido. Olha, Belo Horizonte, proporcionalmente, é a capital que tem mais morador de rua. E isso nos preocupa demais, porque, afinal de contas, nós sabemos que, ao longo desses últimos 25 anos, a corrente filosófica que administrou essa pasta em Belo Horizonte é a mesma. E o que ela produziu? Só produziu aumento de pessoas nesse tipo de condição. Alguma coisa tem que ser feita. Os números são controversos, o Polo de Cidadania apresentou recentemente essa informação, a Prefeitura tinha contratado um censo que falava algo em torno de 5, 6 mil, mas o que eu tenho sempre frisado, não adianta falar se é 6 mil, se é 10 mil, se é 15, não adianta fazer política pública que vai atender 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Nós precisamos de ter ações estruturantes e de alto impacto para a gente conseguir dar um encaminhamento real para essa população, colocá-las dentro dos programas certos de habitação, de encaminhamento para o emprego, que é a forma mais importante da pessoa resgatar a sua dignidade, tratar daqueles que precisam e, enfim, nós precisamos de realmente trabalhar para trazer a nossa cidade para um nível mínimo de organização e de conformidade, e é o que a gente espera. Morador de rua é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando aí no final do ano, festas, 13º, dinheiro circulando na cidade e aí aquela história e aquela preocupação, segurança. E aí o senhor tem um projeto de lei também que fala da questão da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, que começou na capital mineira com uma proposta patrimonial, de cuidar dos patrimônios do município, e agora o senhor está trazendo uma proposição de que a Guarda Civil Municipal seja 100% armada. É isso mesmo? Isso mesmo, a gente tem que zelar pela segurança pública. Recentemente houve uma decisão do STF que reconhece o papel da guarda, inclusive permitindo que ela tenha o policiamento ostensivo. Então, deixar 100% da guarda equipada para fazer segurança pública é fundamental. Nós temos na nossa cidade, por exemplo, um projeto também recente, que é a questão do Muralha BH, que é um projeto de câmeras. Eu destinei a maior parte das emendas, inclusive, para viabilizar esse projeto, porque o que a população quer é segurança para utilizar a cidade e ter paz para morar e, enfim, produzir o que a gente precisa realmente é de uma guarda municipal forte para fazer um trabalho complementar a toda a estrutura de segurança pública. Doutor Rafael, a gente está chegando aí no finalzinho do programa, deixa eu me adiantar aqui. Questão da motofaixa, é uma questão também, um projeto do senhor, a motofaixa, aquela que dá respeito às partes, motoristas e motociclistas, isso já acontece em São Paulo, Uberlândia está implantando, Rio de Janeiro já tem, Fortaleza também já tem, Betim também já está implantando, e Belo Horizonte o senhor também, por meio das emendas impositivas, o senhor liberou verba para que a gente exercite essa motofaixa. Funciona esse tipo de coisa? De fato, isso vai regularizar essa situação, melhorar essa relação tão conflituosa entre motoristas e motociclistas? Funciona. Funciona sim, eu acho que a regulamentação disso é necessária, que hoje praticamente já tem a faixa dos motociclistas que entre os carros ali e acaba gerando uma bagunça, que você tem que redar o carro para o lado, porque senão você perde o retrovisor, e muitas das vezes nem por maldade no motociclista, no motoqueiro ali, mas sim porque o espaço fica curto, então eu acho muito saudável sim. Esse é o caminho, né, vereador? Motofaixas salvam vidas. A gente tem que, de fato, organizar o trânsito. É segurança para o motorista do carro, é segurança para o motociclista. São Paulo foi pioneira, colocou realmente como uma forma experimental, mas todo mundo viu que dá certo agora, é de fato espalhar para o Brasil inteiro. Eu lamento que Belo Horizonte fica para trás nessas coisas, em vez de ser rápido, ágil, tem muita resistência às vezes de testar o novo, mas todo mundo que anda de moto de fato que é a motofaixa.
É impressionante como tem uma boa adesão. E para viabilizar, eu destinei a emenda impositiva para justamente forçar para que Belo Horizonte implemente a motofaixa. Segundo o nosso prefeito, vai ser ali na Tereza Cristina, conectando praticamente a Via Expressa. A gente espera que isso funcione o mais rápido possível. Sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai encerrar o programa, falta 1 minuto e meio mais ou menos, mas eu quero tratar dessa questão porque ela é de interesse da sociedade de todo mundo. A questão dos usuários dependentes químicos nos municípios brasileiros revela um triste retrato desse universo que destrói vidas e também famílias. Questão sempre debatida em muitos fóruns que ecoam uma pergunta comum: como é que se resolve esse problema? O senhor tem um projeto que pretende regulamentar a internação voluntária e involuntária de usuários e dependentes de drogas em rede de atenção à saúde aqui na capital. Fala rapidamente que projeto é esse, que proposta é essa? A lei de drogas já existe. O que a gente quer é que Belo Horizonte implemente a questão da internação voluntária e involuntária. E por que isso? Porque, de fato, a gente vê tantas pessoas nas ruas que passam pelo problema da droga e que precisam de ter cuidados e tratamento. Mas muitas já não conseguem nem sequer responder por si e elas precisam de serem tratadas, às vezes de forma, inclusive, involuntária. Mas não é sair por aí internando todo mundo. O que a gente está falando é de uma questão séria, que pessoas precisam de cuidados, precisam de tratamentos para resgatar a sua dignidade. Então é mais um passo importante e que conecta com outro assunto que a gente já estava discutindo antes, que é do morador de rua. Infelizmente, muitas das pessoas que estão nas ruas são acometidas pelos vícios das drogas, do álcool, e essa é uma realidade também que precisa ser encarada de frente. Então, buscamos de fato, tratamento dessas pessoas. Doutor Rafael, a gente tem 15 segundinhos para encerrar o programa. Questão polêmica, mas uma questão que precisa ser também encarada de frente. Questão polêmica, realista e que é necessário ser efetivada. O tempo, lamentavelmente, não nos favorece, mas a gente está aqui, esperando que esse programa cresça cada vez mais com a sua audiência, com a sua companhia. Agradecer, então, o vereador do Partido Novo, Braulio Lara, que está aqui gentilmente participando da Opinião Minas. Eu que agradeço, e se deixar a gente vai discutir mais um monte de coisa, mas muito obrigado pelo espaço e contem comigo para a gente melhorar nossa cidade, nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor Rafael Braga, e obrigado também a você de casa que esteve conosco até agora. Amanhã a gente tem um novo programa, Compromisso Marcado, 13h. Se você quiser ver ou rever os nossos programas, basta acessar o nosso endereço lá no YouTube, @Opinião Minas TV. É acessar e você então vai ter acesso a esse e outros programas. Esse de hoje será reapresentado logo mais às 20h30 da noite. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau.